pessoal, tem uma dúvida que é muito recorrente aqui. É o que ensinar primeiro, a leitura ou a escrita? A gente sabe que o processo de alfabetização ele é composto pelas habilidades de leitura e de escrita. Mas em qual ordem a gente deve iniciar isso? Ambas as habilidades possuem níveis de complexidade, ou seja, necessidades diferentes, capacidades cognitivas, e por isso existe uma ordem para a gente começar a ensinar. O conhecimento do indivíduo sobre escrita, sobre leitura e até mesmo sobre interpretação de texto é adquirido no ambiente da educação infantil, num cenário em que as crianças estão sendo moldadas e as possibilidades são muitas e também os desafios. Então, o desenvolvimento dessas competências básicas é essencial para ampliar as capacidades de compreensão de ideias. Mas o processo de alfabetização também é bastante amplo. Mais do que trabalhar as habilidades que permitam que a criança decodifique a língua escrita e seja capaz de entender como ler e escrever palavras, montar frases e tudo mais, é preciso desenvolver também outras áreas. E é justamente isso que existe uma ordem certa para aprender. Embora ler e escrever sejam habilidades complementares e uma não existe sem a outra, elas não devem ser ensinadas de uma única vez, pelo contrário. Mas aí, por onde começar, Luciana? Quando a gente considera o processo de alfabetização, a leitura deve sempre vir em primeiro lugar, porque a escrita pressupõe que o aluno já saiba ler. E além disso, escrever é uma das coisas mais difíceis que os alunos aprendem na escola, porque exige atenção, coordenação motora fina desenvolvida e um amplo conhecimento de caligrafia, fonética, vocabulário e estrutura textual. Mas o que é leitura? A leitura vem do latim, lectura, e pode ser definida como um processo cognitivo de decodificar os símbolos ou as letras para extrair significados deles. Então não é à toa que o ato de ler ativa uma série de áreas do cérebro, implicando em aprender e descobrir, reconhecer também e utilizar os sinais da linguagem. Ao contrário do que pensam, aprender a ler não é um processo que acontece naturalmente sem a mediação de outra pessoa. É um processo bem complexo que requer um ensino adequado de várias habilidades, de várias estratégias, como conhecer a relação entre as letras e os sons e a consciência fonológica. O nosso cérebro ele está programado para dominar a linguagem falada, mas aprender a ler é uma outra história. Aprender a ler é uma habilidade muito complexa, uma das coisas mais complexas que a gente pede para as nossas crianças. E muitas crianças nesse processo podem não achar isso tão fácil. E aí, como resultado, ensinar as crianças a ler e escrever bem pode ser uma tarefa bastante desafiadora. E quando a gente fala de escrita? A escrita é uma forma de representação da linguagem oral, ou seja, ela consiste na utilização de sinais, que são as letras, para exprimir ideias, conceitos e sentimentos, dando um significado para essas ideias. Às vezes, parece que a escrita das crianças evolui naturalmente, mas assim como aprender a ler, aprender a escrever também não é um processo natural. E aí, para garantir que todos os alunos se tornem escritores qualificados, a gente precisa fornecer instruções sistemáticas e explícitas, combinadas com muitas oportunidades para que eles consigam escrever e receber o feedback. Então, quando as crianças começam a escrever, elas adquirem consciência espacial. Elas aprendem a escrita ou a leitura da esquerda para a direita, de uma linha para outra, de cima para baixo. Ao contrário do processamento de texto, elas aprendem as formas das letras não só visualmente, mas por meio da memória sinestésica, muscular, ou seja, a memória do movimento. Então, quando você combina os sons da letra com os da escrita, a forma das letras com as relações sonoras vão se tornar concretas e mais acessíveis. Mas escrever pode ser muito desafiador também para algumas crianças. Algumas podem não gostar de pegar no lápis, outras podem escrever de forma não muito legível, mas só escrevem letras e palavras que vêm, outras ainda podem escrever a palavra de uma forma indefinida. Ou seja, muitas dessas crianças podem apresentar atrasos nas suas habilidades motoras finas, de planejamento motor, que é a capacidade de planejar e realizações motoras, e esses atrasos vão tornar a tarefa de escrever cada vez mais difícil. Mas aí o que a gente vai ensinar? A gente tem que começar pelo ensino da leitura, por ele ser menos complexo do que o da escrita, mas também porque a habilidade de escrita pressupõe as habilidades de leitura. E escrever, como eu falei, está entre as coisas mais difíceis e exige que eles apliquem o que aprenderam como leitores, ou seja, a fonética, o vocabulário, a estrutura do texto, além das habilidades adicionais como motoras, planejamento, consideração do público, caligrafia, revisão, para gerar o próprio trabalho. Mas assim como uma instrução explícita e sequencial pode ajudar a garantir que todos os alunos aprendam a ler, o mesmo se aplica para a escrita. Para permitir que os nossos alunos escrevam bem, a gente precisa ajudá-los ensinando explicitamente os componentes de uma escrita eficaz. Da perspectiva da prática, leitura e escritas caminham juntas. O ato de ler tende a ampliar o vocabulário e o desenvolvimento da criatividade, despertando interesses por assuntos que são variados.
Mas tem ainda os ganhos para a criatividade e para a capacidade de reflexão. Escrever permite que a pessoa consiga externar os seus sentimentos e aumenta a compreensão das questões linguísticas mais complexas. Uma e a outra são práticas sociais essencialmente de desenvolvimento humano, né, de desenvolvimento do intelecto, da imaginação. E isso, para a gente observar as etapas, ajuda no processo de alfabetização plena. Mas que atividades a gente pode usar para desenvolver a leitura, a escrita? A criança aprende de forma diferente. Cada criança aprende de forma diferente. Por isso, incorporar diferentes estratégias de ensino para prender a atenção e manter os interesses deles para aprender é muito importante. Vou dizer algumas práticas que você pode incorporar na sua sala de aula para ajudar os seus alunos a se tornarem leitores independentes. Você pode exibir letras e palavras dentro da sala de aula. Exibir palavras e letras diferentes na sala de aula vai incentivar os seus alunos a fazer perguntas sobre essas palavras, mesmo sem perceber que estão aprendendo. Você pode experimentar rotular os objetos ao redor da sala, com portas, cadeiras, quadro, fixar palavras com preto, vermelho, azul na parede, com a fonte da palavra escrita com essa cor. As crianças aprenderão a associar as palavras aos objetos que elas estão vendo. Mas toma cuidado com o excesso, tá? Crie famílias de palavras que são palavras que rimam. Ensinar os alunos sobre famílias de palavras ajuda a que eles vejam padrões dentro dos textos e incentiva também esses alunos a começarem a ler agrupando o conjunto de letras dentro de uma palavra. Jogue também jogos de decodificação. Depois que a criança aprendeu os sons de cada letra ou grupo de letras, ela vai ser capaz de começar a juntar as palavras. Aprender a decodificar é uma etapa importante para a aprendizagem, porque quanto mais palavras eles decodificarem, mais rapidamente eles são capazes de identificá-las. Então, a leitura e a escrita são um dos maiores desafios das escolas brasileiras. Um levantamento recente da ONG Todos pela Educação revelou que mais de 40% das crianças brasileiras de 6 a 7 anos não sabem ler ou escrever. E esses dados são de 2021. Para driblar esse mapa de analfabetismo, é importante a gente adotar estratégias combinadas que permitam a aquisição da consciência cultural e cognitiva. Mas um alerta: aprender a ler é um processo de desenvolvimento que leva tempo e com a escrita não é muito diferente. Por isso, nada de pular fase, cada uma tem o seu objetivo. Na educação infantil, por exemplo, o aprendizado começa com a leitura e o acesso a obras que vão contribuir para aumentar o repertório de palavras conhecidas pela criança, estimular as visualizações de símbolos e significados. Depois entram os fonemas, a compreensão do valor das letras, o valor de cada sílaba, e nesse nível as crianças conseguem distinguir letras e sílabas, palavras e frases. É importante dizer que, embora todo pai ou toda mãe sonhe em ver seu filho escrevendo o próprio nome ou contando uma história, o processo não é simples e todas as etapas são muito importantes. Eu sou Luciana Maia, há mais de 30 anos eu trabalho com os processos de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita e estou aqui para te ajudar a ser uma alfabetizadora de sucesso.